Boa noite, sejam bem-vindos. Como estão? Espero que estejam bem. Agora iremos apresentar um vídeo sobre o movimento ambientalista. Iremos falar sobre o que é, objetivos do movimento, aspectos centrais, propostas, história, ambientalismo na atualidade, ONGs internacionais, ativismo, ambientalismo no Brasil e nossa conclusão deste movimento. Nosso grupo é composto por Guilherme Wallace e Cristiano Moraes, do Terceiro Eixo. O movimento ambientalista, ou movimento ecológico, é um movimento político e social que defende um meio ambiente da ação humana. Seu foco é reparar os danos do homem na natureza e desenvolver mecanismos sustentáveis de desenvolvimento que reduzam os problemas ambientais. A sustentabilidade e a economia verde são os pilares centrais do movimento ambientalista. O objetivo deste movimento é proteger a biodiversidade existente no planeta e assegurar a sobrevivência de futuras gerações, com o consumo da natureza mais moderado, consciente e menos prejudicial. O ambientalismo, de modo geral, se fundamenta nas noções de que a vida na Terra é integrada e interdependente, ou seja, as espécies dependem entre si, e que todas as espécies, inclusive o homem, têm o direito à vida. Também alega que a ação humana tem um importante efeito sobre o meio ambiente e que os recursos naturais são limitados e devem ser manejados com objetividade e prudência. Tal movimento abrange diversos outros movimentos dentro de si, como o conservacionismo, que são práticas, métodos e políticas que visam preservar a natureza através do uso racional de recursos, e o preservacionismo, que é a corrente preocupada em manter recursos naturais através do uso racional e sistematizado. São propostas inúmeras possibilidades de ação para conseguirmos um equilíbrio entre a vida humana e a natureza, e para a criação e implementação de modelos de desenvolvimento sustentável. E o que seria desenvolvimento sustentável? Seria um conceito consolidado no ano de 87, com o trabalho da Comissão de Brundtland, realizado sob a chancela da ONU, e assim definido: desenvolvimento sustentável é garantir o atendimento às necessidades do presente, se comprometer a capacidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. Dentre as principais propostas do ambientalismo, podemos citar seis. A primeira proposta é a produção de bens, tecnologias e serviços realmente necessários para a humanidade, sem levar-se em conta se dão lucro ou não, com o uso mínimo indispensável de recursos naturais, com o menor impacto ambiental possível e com a reciclagem dos dejetos da produção e dos descartes de materiais e produtos usados. Os níveis gerais de consumo devem cair a um nível mínimo indispensável, evitando todo o desperdício de recursos. A segunda proposta é estabelecer limites objetivos para o desenvolvimento, levando em conta que o planeta não suportará um crescimento infinito da população humana. A terceira proposta é: o engajamento na causa ambiental deve ser de todos. Agora, não é mais possível delegar as soluções aos governos e instituições sem uma mudança generalizada em hábitos e valores de toda a sociedade. Os estados devem minimizar sua influência nas decisões, mas devem estar aptos para auxiliar em todos os momentos, em todas as iniciativas e garantir o cumprimento das leis. A quarta proposta é promover o entendimento de que o homem não é o centro do universo e da natureza como tendo um valor intrínseco que deve ser reconhecido e respeitado, independentemente do valor utilitário que lhe atribui à humanidade. A quinta proposta é promover o entendimento de que a conservação não é uma inimiga do desenvolvimento, mas sim um fator de incremento da qualidade de vida das populações. A sexta proposta é promover o entendimento de que a riqueza material sozinha não é um bom indicador de desenvolvimento humano ou social, nem conduz necessariamente os povos à felicidade. O movimento ambientalista tem seus começos no período da Revolução Industrial. Nesse momento estavam surgindo reações difusas à poluição causada pelo homem. Contudo, foi após a detonação das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki que o movimento ambientalista tomou a forma como conhecemos hoje. Durante a Revolução Industrial, os homens passaram a causar danos em larga escala no meio ambiente. Rios famosos e necessários para a cidade, como o rio Tamisa em Londres, ficaram degradados. Em 1610, a água do rio já não era mais potável. No auge da poluição durante o século XIX, o rio foi apredado de grande fedor.
Para se ter uma ideia, o cheiro era tão forte que muitas sessões do parlamento tiveram que ser suspensas no ápice da Revolução. Indignados com tal situação, as pessoas começaram a reagir contra isso. Durante figuras de destaque abertas contra o desenvolvimento ambiental irresponsável, a Saber J. K. Chesterton e a J.R.R. Tolkien, como dissemos antes, foi apenas depois dos ataques nucleares em Hiroshima e Nagasaki que os movimentos ambientalistas começaram a se organizar e formar grupos especificadamente ambientalistas para conter a destruição do planeta. Em 1948, foi fundada pela França a UICN, na época conhecida como União Internacional da Proteção da Natureza, a primeira organização do movimento ambientalista. Após sua fundação, várias outras organizações começaram a emergir pelo mundo, por exemplo, a WWF, fundada em 1961, e o famoso Greenpeace, em 1971. O ambientalismo atualmente está crescendo muito socialmente pelo mundo e ganhando muito espaço na mídia, como as reuniões da ONU, os ativistas ambientais protestando em vários lugares do mundo e os discursos acalorados na mídia. Eles são os exemplos disso. E o governo de diversos países no mundo tem se tornado mais acessíveis ao debate ambiental, desenvolvendo políticas públicas que favorecem a conservação dos ecossistemas e a criação de áreas de proteção e reservas naturais, bem como sua proteção e monitoramento são essenciais à preservação da biodiversidade. Adicionalmente, grandes encontros diplomáticos globais como a Conferência de Toronto, o Protocolo de Kyoto e recentemente o Acordo de Paris permitem o estabelecimento de metas e objetivos ambientais em comum, assegurando que a maior parte dos países caminha rumo ao futuro desejado de um mundo menos poluidor e mais consciente. O movimento ambientalista tem se concentrado cada vez mais nas mudanças climáticas como uma das principais questões. Existem diversas ONGs internacionais ambientalistas, por exemplo, o Greenpeace, o WWF, o Circana, o Acatu e o TNC. Vamos falar sobre o Greenpeace e o WWF. O Greenpeace é uma ONG que atua em questões relacionadas à preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Sua sede está estabelecida na Holanda, no entanto, possui departamentos dispersos por todo o globo. Sua atuação está vinculada à preservação da natureza em âmbito global. Para a manutenção de suas ações, utiliza de recursos financeiros que são provenientes de doações oriundas de cidadãos comuns, uma vez que essa não se submete a aceitar verbas oferecidas por governos ou empresas. O Greenpeace realiza ações ousadas em nome da natureza, por exemplo, fica entre caçadores de baleias e os animais, permanece em pequenas embarcações na frente de grandes navios que pretendem lançar lixo em oceanos, além de entrar na frente de tratores destinados ao desmatamento. O Greenpeace foi criado em 1971 no Canadá. Hoje conta com cerca de 3 milhões de colaboradores financeiros. O trabalho da ONG é de mobilizar as pessoas contra questões ambientais através de sua atuação inusitadas. A corrente ideológica desse grupo consiste na desobediência civil e atos sempre presenciais. Dentre as várias ações praticadas pelo Greenpeace, muitas obtiveram resultados satisfatórios. As que mais se destacaram são fim dos testes atômicos no Alasca e no Oceano Pacífico, meta de para fim da caça de baleias e proteção permanente da Antártida. O WWF trata-se de uma ONG internacional que atua nas áreas de recuperação, conservação e investigação ambiental. Foi fundado no ano de 61, na Suíça, por um grupo de cientistas preocupados com a crescente devastação do meio ambiente. É considerado uma das maiores organizações sem fins lucrativos, que possui como objetivo desenvolver medidas que defendam a preservação da natureza. Esta organização visa, portanto, conservar, investigar e recuperar o meio ambiente em qualquer parte do planeta. Símbolo de referência, possui representações em dezenas de países e conta com o apoio de uma gama surpreendente de pessoas de todas as origens possíveis. A organização já projetou e executou mais de 13 mil projetos em mais de 150 nações. Assim, a entidade contribui diretamente para a conservação dos elementos naturais, lutando contra agentes poluidores, realizando campanhas de conscientização para a sociedade sobre a realidade dos problemas ambientais e incentivando práticas que amenizem os impactos. Esses são apenas alguns exemplos abordados pelo WWF. A entidade faz edição e publicação de livros, cartilhas e revistas que também possuem a responsabilidade de ensinar sobre a preservação do meio ambiente. O ativismo ambiental refere-se à união de vários grupos de indivíduos e organizações que trabalham em colaboração nos campos sociais, científicos, políticos e conservacionistas, com o objetivo principal de abordar as preocupações ambientais. Tivemos diversos exemplos de ativistas ambientais, por exemplo, Greta Thunberg, Lisha Harvey, Arthur Peltier, Ingrid Anderson e Ayaka Melithafa.
Um caso que ativamos que ocorreu recentemente era um jovem que interrompeu um jogo da Premier League, prendendo seu pescoço na trave e vestindo uma camiseta escrita Just Stop Oil, que é o nome de um grupo ativista que defende o fim do uso de petróleo como energia. Vocês podem ver esse caso na imagem do slide. A seguir, veremos o discurso de um dinossauro na ONU. You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Uma das principais militantes do movimento é Greta Thunberg, uma jovem de 19 anos que já palestrou no Fórum Econômico Mundial, na ONU, e foi eleita a personalidade do ano pela revista Times. É uma ativista ambiental sueca conhecida por ter protestado fora do prédio do parlamento sueco e por ser a líder do movimento Greve das Escolas pelo Clima. A seguir veremos um trecho de um discurso dela na ONU, em 2019, que gerou diversos debates contra e a favor dela na mídia e na internet. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us.
But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. O Brasil tem um histórico de pouca consciência ambiental, por ser a maior de biodiversidade do mundo, e também a maior quantidade de destruição de habitat. 1/3 das florestas do mundo estão no Brasil. É o lar do maior rio, o Amazonas, e da maior floresta tropical, a floresta amazônica. O movimento ambientalista no Brasil tem seu foco na Amazônia. São 16 mil ONGs apenas nessa região, sendo a maioria composta por estrangeiros. As 10 principais ONGs ambientalistas que atuam no Brasil são Greenpeace, WWF Brasil, Cicana, Water, IP, SOS Amazonas, SOS Mata Atlântica, Instituto Socioambiental, ISA, Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, Tenature Conservancy, TNC, Acatu e Agapan. A ideia de cuidar do meio ambiente no Brasil nos leva ao século XVIII, onde José Bonifácio de Andrade, que embora não possa ser considerado um ambientalista no sentido moderno, contribuiu para a introdução de temas ecológicos no país. As preocupações que atravessavam José Bonifácio referiam-se ao uso mais eficaz e racional da natureza para garantir o melhoramento na economia, uma ideia hoje associada ao conceito de desenvolvimento sustentável. Em relação ao movimento ambientalista no Brasil, ele teve início na década de 1950, com ações de grupos ambientalistas e preservacionistas. A primeira associação brasileira ambientalista, chamada de União Protetora do Ambiente Natural, UPAN, foi fundada em 1955 pelo naturalista Henrique Rosler, no Rio Grande do Sul. A Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, FBCN, foi criada em 1958 no Rio de Janeiro, concentrando atuação na preservação da fauna e da flora ameaçadas de extinção. Já em 1966, a Campanha pela Defesa e Desenvolvimento da Amazônia, CNDA, é iniciada com o intuito de fomentar a proteção do território contra uma suposta internacionalização da Amazônia. Em 1971, é criada a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, AGAPAN. Na década de 1970, começaram a entrar em vigor no Brasil entidades sem fins lucrativos denominadas Organizações Não Governamentais, ONGs, como a WWF. A primeira ação da WWF no Brasil aconteceu no Rio de Janeiro em 1971, com o projeto Programa de Conservação do Mico-Leão Dourado, que é um dos projetos dos gêneros mais bem-sucedidos do mundo, e a partir da década de 1980 vem auxiliando projetos como o Projeto Tamar e outros pelo Brasil. Coincidindo com planos nacionais de desenvolvimento e instalação de indústrias poluentes energéticos minerais no Brasil, em 1973 foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente, SEMA, com a fundação de gerir normas para a conservação do meio ambiente e o aproveitamento sustentável dos recursos naturais. Com essa ação também são criadas agências ambientais para o controle de poluição, como a Fundação de Energia e do Meio Ambiente, FEEMA, no Rio de Janeiro, e a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental, CETE-SB, no estado de São Paulo. Também não podemos esquecer do Chico Mendes, grande ambiental brasileiro. Entre os anos de 75 e 88, Chico Mendes foi um ativista ambiental brasileiro, seringueiro e sindicalista. Defendeu a preservação da Amazônia, do meio ambiente e dos seringais amazônicos. Conhecido mundialmente, foi agraciado com o Prêmio Global 500 oferecido pela ONU pela sua luta em defesa do meio ambiente e da Amazônia. Foi assassinado a tiros no ano de 88 por fazendeiros que eram contra as ações ambientais dele. Conclusão. Portanto, conclui-se que o ambientalismo é um movimento social e político que tem a defesa do meio ambiente como sua principal preocupação, de forma que seu surgimento proporcionou um despertar para as questões ambientais na sociedade e para os governos. O mínimo que podemos fazer é preservar, respeitar e proteger o nosso mundo, afinal, por enquanto é o único que nós temos. Precisamos ser mais conscientes, mudar nossos hábitos e o nosso valor de rever nossas propriedades, afinal, o que poderia ser de mais importante do que a nossa própria vida. Esta é a bibliografia do nosso trabalho. Utilizamos vídeos do YouTube e artigos da internet. Agradecemos por nos ouvirem e até mais.